Fala galera curiosa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, você já parou para pensar que o corpo humano é uma verdadeira máquina cheia de mistérios? Uma obra de engenharia biológica que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a gente nem precisar dar o comando? É sério, é cada detalhe, cada processo acontecendo agora mesmo dentro de você que é de cair o queixo. A gente vive nele, mas muitas vezes nem imagina o quão complexo e surpreendente ele realmente é. Mesmo com toda a tecnologia e ciência avançada que temos hoje, com microscópios superpotentes e exames que veem quase tudo, ainda existem coisas sobre o nosso próprio corpo que surpreendem até os médicos e pesquisadores mais experientes. São segredos escondidos, curiosidades bizarras e fatos que parecem ter saído de um filme de ficção científica, mas que são pura realidade acontecendo debaixo da nossa pele. Preparem-se, porque a jornada de hoje vai ser intensa. No vídeo de hoje, você vai descobrir 10 curiosidades impressionantes sobre o corpo humano que com certeza vão explodir a sua mente. Selecionei a dedo informações que vão te fazer olhar para si mesmo de um jeito completamente novo. Fica até o final, porque a curiosidade número 1 é algo que você provavelmente nunca ouviu falar e vai mudar a forma como você enxerga seu próprio corpo. Prometo! Então, já deixa o like maroto aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora mergulhar nesse universo fascinante que é o nosso organismo. Para começar com o pé na porta quebrando tudo, vamos falar de algo que parece ter saído direto de um filme de ficção científica, tipo Avatar, sabe? O corpo humano brilha no escuro. Sim, você não ouviu errado, meu amigo e minha amiga. Não é um brilho que dá para ver a olho nu, tipo um vagalume humano, infelizmente, senão a gente economizava na conta de luz, né? Mas cientistas japoneses, usando câmeras ultrassensíveis, descobriram que nossos corpos emitem uma luzinha super fraca, quase imperceptível. Esse fenômeno é chamado de bioluminescência, e a luz que a gente emite é cerca de 1000 vezes mais fraca do que o mínimo que o nosso olho consegue perceber. É um brilho sutil, um segredo que o nosso corpo guarda. Essa emissão de luz não é mágica, claro. Ela é resultado de reações químicas que acontecem constantemente dentro das nossas células, principalmente durante o metabolismo. O mais doido disso tudo é que a intensidade desse brilho varia ao longo do dia, acompanhando o nosso ritmo circadiano. Os pesquisadores notaram que a luz é um pouco mais intensa por volta das 4 da tarde e diminui bastante durante a noite. Isso só mostra o quão complexos são os ritmos internos do nosso organismo, coisas que a gente nem sonha que estão acontecendo. E o mais promissor, os cientistas acreditam que, no futuro, essa variação na bioluminescência possa até ajudar no diagnóstico precoce de algumas doenças, identificando alterações metabólicas antes mesmo de outros sintomas aparecerem. Já pensou? Agora, uma curiosidade sobre algo que a gente faz o tempo todo, sem nem pensar a respeito, mas que é fundamental: piscar. Você já parou para contar ou para pensar na quantidade absurda de vezes que a gente pisca durante um único dia? É uma ação tão automática que passa completamente batida. Em média, uma pessoa pisca cerca de 15 a 20 vezes por minuto. Fazendo uma conta rápida, isso significa que piscamos mais de 20.000 vezes por dia. Imagina só, mais de 20.000 pequenas cortinas se fechando e abrindo nos seus olhos diariamente. E se você viver até os 80 anos, vai ter piscado mais de 500 milhão de vezes. É muita piscada para uma vida só. Mas por que raios a gente pisca tanto assim? Não é só para fazer charme, viu? A principal função, e a mais conhecida, é manter nossos olhos lubrificados e limpinhos, espalhando a lágrima pela superfície ocular e removendo pequenas partículas de poeira. Mas tem mais coisa aí. Pesquisas indicam que o ato de piscar também ajuda o nosso cérebro a dar uma espécie de mini reset na atenção. É como se cada piscada fosse uma vírgula mental,
uma pausa minúscula que permite ao cérebro reorganizar os pensamentos, processar o que acabou de ver e se preparar para a próxima informação visual. Então, da próxima vez que você estiver numa conversa e piscar, lembre-se, seu cérebro está trabalhando a todo vapor por trás desse simples movimento, filtrando o mundo para você. Prepare-se para uma informação que pode te deixar um pouco chocado, talvez até meio nojentinho no começo, mas que é fascinante. Você sabia que carrega no seu corpo mais células de bactérias do que células propriamente humanas? É isso mesmo que você ouviu. Parece loucura, né? A gente passa a vida tentando se livrar de bactérias com álcool em gel e sabonetes antibacterianos. Mas a verdade é que somos um verdadeiro hotel 5 estrelas para trilhões delas. Estimativas científicas apontam que existem cerca de 39 trilhões de micro-organismos, principalmente bactérias, vivendo em harmonia, na maior parte do tempo, dentro e sobre nós. Enquanto isso, o número de células que compõem o nosso corpo gira em torno de 30 trilhões. Ou seja, numericamente falando, somos minoria no nosso próprio organismo. A grande maioria dessas bactérias reside no nosso intestino, formando o que os cientistas chamam de microbioma ou microbiota intestinal. E antes que você saia correndo para tomar um banho de cândida, calma. Essas bactérias são, em sua maioria, nossas aliadas. Elas são essenciais para a digestão dos alimentos, para a produção de vitaminas importantes, para o fortalecimento do nosso sistema imunológico e, acredite se quiser, até para a regulação do nosso humor e saúde mental. Então, da próxima vez que pensar em si mesmo, lembre-se que você é um ecossistema ambulante, uma comunidade complexa e vibrante de vida. Capítulo 4. A força incansável. O poder surpreendente do coração. Chegando na nossa quarta curiosidade, vamos falar de um órgão que é sinônimo de vida, o motor incansável do nosso corpo, o coração. Todo mundo sabe que ele bate sem parar, desde antes de nascermos até o nosso último suspiro. Mas você já parou para pensar na verdadeira dimensão e na força desse trabalho contínuo? O coração humano em um adulto em repouso bate em média de 60 a 100 vezes por minuto. Isso se traduz em aproximadamente 100 mil batidas por dia. Pensa só, 100 mil contrações e relaxamentos, bombeando sangue para cada cantinho do seu corpo, sem falhar, todos os dias. Ao longo de uma vida média de 70 a 80 anos, isso equivale a cerca de 2,5 a 3 bilhões de batidas. É um número tão astronômico que fica difícil até de imaginar. E não é só a quantidade de batidas que impressiona, mas também a força. A pressão que o coração exerce para bombear o sangue através das artérias é tão significativa que, se uma artéria principal fosse rompida, o jato de sangue poderia atingir uma distância de quase 9 metros. Isso mesmo, 9 metros! Essa potência toda é necessária para garantir que o oxigênio e os nutrientes cheguem a todas as células, desde o dedão do pé até o último fio de cabelo. É a prova de como o nosso corpo é uma máquina perfeitamente ajustada para funcionar com eficiência e uma força impressionante. Capítulo 5. Nossa armadura viva, a incrível renovação da pele. Na quinta posição da nossa lista, temos uma parte do corpo que muitas vezes a gente subestima, ou só lembra dela quando toma sol demais e fica vermelho, ou quando aparece uma espinha à pele. Mas a verdade é que a nossa pele é um órgão extraordinário e super complexo. Para começar, ela é o maior órgão do corpo humano, cobrindo uma área de aproximadamente 2 metros quadrados em um adulto e pesando cerca de 4 a 5 quilos. É basicamente o nosso cartão de visitas para o mundo, a nossa primeira barreira de defesa, e uma das coisas mais impressionantes sobre a pele é a sua capacidade de renovação constante. Pense nisto: a camada mais externa da sua pele, a epiderme,
está sempre se desfazendo de células velhas e produzindo células novas. Esse ciclo completo de renovação acontece, em média, a cada 27 a 30 dias. Isso significa que, ao longo de um ano, você já trocou de pele mais de 10 vezes, mesmo sem perceber. É como se a gente tivesse uma armadura viva que está sempre se consertando e se atualizando. E as funções da pele vão muito além da estética. Ela nos protege contra infecções, bactérias, vírus e outros invasores. Ajuda a regular a nossa temperatura corporal através do suor. E ainda tem um papel fundamental na produção de vitamina D quando exposta à luz solar. É um órgão multifuncional e essencial para nossa sobrevivência. Capítulo 6. Supercomputador biológico. A velocidade e capacidade do cérebro. Agora, vamos para a sexta curiosidade, e essa aqui tem tudo a ver com a nossa capacidade de pensar, aprender e lembrar. O cérebro humano, essa massa cinzenta de aproximadamente 1,4 quilos, é mais rápido e mais complexo do que qualquer supercomputador já construído pelo homem. Pode parecer exagero, mas quando a gente olha os números, fica claro. O nosso cérebro contém mais de 86 bilhões de neurônios, que são as células nervosas responsáveis por transmitir informações. Cada neurônio pode fazer milhares de conexões com outros neurônios, criando uma rede de comunicação incrivelmente vasta e eficiente, capaz de processar informações em milésimos de segundo. Pensa, por exemplo, quando você vê algo perigoso, como uma bola vindo em sua direção. Seu cérebro processa essa informação visual, calcula a trajetória, envia comandos para os seus músculos e você reage, muitas vezes antes mesmo de ter consciência do perigo. Isso é processamento em alta velocidade. E quanto à capacidade de armazenamento? Estima-se que o cérebro humano possa armazenar o equivalente a 2,5 petabytes de informação. Para você ter uma ideia, 1 petabyte equivale a 1.000 terabytes, ou 1 milhão de gigabytes. Isso seria o suficiente para armazenar cerca de 3 milhões de horas de vídeo em alta definição. Ou seja, o seu cérebro é um HD biológico com uma capacidade gigantesca e uma velocidade de processamento de dar inveja a qualquer máquina. E o melhor de tudo, ele faz tudo isso sem precisar de bateria ou de uma tomada por perto. Chegando na sétima curiosidade, vamos falar de um processo que acontece dentro de você e que parece quase mágica, uma verdadeira façanha da biologia. O seu estômago se regenera completamente a cada poucos dias. Isso mesmo, o revestimento interno do seu estômago é constantemente substituído. E por que isso acontece? Bom, para digerir os alimentos que a gente come, o estômago produz um suco gástrico extremamente ácido, composto principalmente por ácido clorídrico. Esse ácido é tão potente que ele poderia, teoricamente, corroer até mesmo alguns tipos de metal. Se você pingasse uma gota desse ácido na sua pele, ia sentir uma bela queimadura. Então, como o estômago não acaba se autodigerindo, se destruindo com o próprio ácido que produz, é aí que entra a genialidade do nosso corpo. Para se proteger dessa acidez corrosiva, a parede do estômago é revestida por uma camada espessa de muco. Além disso, as células que formam o revestimento do estômago, chamadas de células epiteliais, se multiplicam e se substituem em uma velocidade impressionante. Estima-se que o estômago produza uma nova camada de revestimento a cada 3 a 4 dias. Esse processo contínuo de renovação celular é o que garante que nosso estômago continue funcionando perfeitamente, quebrando os alimentos sem se autodestruir no processo. É ou não é uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica? Capítulo 8. Sobrevivendo ao limite. A vida com metade do cérebro. A oitava curiosidade da nossa lista pode parecer algo saído de um filme de ficção científica ou de terror, mas é um testemunho incrível da resiliência do corpo humano. Você, teoricamente, pode sobreviver e levar uma vida relativamente normal com apenas metade do seu cérebro. Calma,
Não estou sugerindo que ninguém saia por aí tentando isso, obviamente. Mas em casos médicos extremamente raros e específicos, como em cirurgias radicais para tratar formas muito graves de epilepsia que não respondem a nenhum outro tratamento, um procedimento chamado hemisferectomia, médicos já removeram um dos hemisférios cerebrais de pacientes. E o que acontece depois? O mais surpreendente é que, especialmente se a cirurgia for feita em crianças, cujo cérebro ainda está em desenvolvimento e tem uma plasticidade maior, o hemisfério restante pode, com o tempo e muita reabilitação, começar a assumir muitas das funções que antes eram desempenhadas pela metade removida. Essa capacidade incrível do cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões e de adaptar suas funções é conhecida como neuroplasticidade. Claro que existem desafios e possíveis sequelas, mas a capacidade do cérebro de compensar perdas tão drásticas mostra o quão extraordinariamente adaptável e resiliente é o nosso sistema nervoso. É uma prova de que o corpo humano é uma caixinha de surpresas, sempre nos mostrando que é capaz de superar limites que a gente nem imagina. Capítulo 9. O campeão da regeneração, o incrível poder do fígado. Entrando no nosso top 3, na nona curiosidade, vamos aplaudir um dos órgãos mais trabalhadores, e sem dúvida, um dos mais incríveis do corpo humano, o fígado. Esse órgão grande, com formato de cunha e cor marrom avermelhada, localizado no lado direito do abdômen, é uma verdadeira usina multifuncional. Mas o que o torna especialmente notável e digno desta lista é a sua capacidade impressionante de regeneração. O fígado é o único órgão interno do corpo humano capaz de se regenerar completamente, voltando ao seu tamanho e funcionalidade originais, mesmo após ter uma parte significativa removida. Estudos e casos médicos mostram que o fígado pode se regenerar mesmo após a remoção cirúrgica de até 75% de sua massa. Se, por exemplo, uma pessoa doa parte do seu fígado para um transplante, a porção restante no doador cresce de volta ao tamanho normal em questão de semanas ou meses, e o pedaço transplantado também cresce no receptor. Esse processo de regeneração é relativamente rápido e altamente eficiente, o que torna o fígado uma das estruturas mais resistentes e vitais do nosso organismo. E não é para menos, já que ele desempenha mais de 500 funções essenciais, incluindo a filtragem de toxinas do sangue, a produção de bile para ajudar na digestão, o armazenamento de vitaminas e minerais e a produção de proteínas importantes. Se tem um órgão que merece o título de multitarefa e guerreiro, com certeza é o fígado. Capítulo 10. O efeito sanfona diário. Mais alto de manhã, mais baixo à noite. E agora, rufem os tambores, porque chegamos à curiosidade número 1, aquela que eu prometi que ia ser surpreendente e que talvez mude um pouquinho a forma como você se vê no espelho todos os dias. Você sabia que você é ligeiramente mais alto quando acorda de manhã do que quando vai dormir à noite? Parece pegadinha, né? Mas é pura verdade científica. Não é uma diferença gigantesca. Você não vai acordar parecendo um jogador de basquete se foi dormir com altura de hóquei. Mas a variação existe e é mensurável. Isso acontece por causa da nossa coluna vertebral e dos discos intervertebrais, que são aquelas almofadinhas de cartilagem que ficam entre cada vértebra. Durante o dia, enquanto estamos de pé ou sentados, a força da gravidade exerce uma pressão constante sobre a nossa coluna, comprimindo levemente esses discos. Além disso, os pequenos músculos e ligamentos ao redor da coluna também se contraem. Quando vamos dormir e ficamos deitados por várias horas, essa pressão da gravidade sobre a coluna é aliviada. Os discos intervertebrais conseguem se reidratar e se expandir um pouquinho, e a coluna vertebral se estica, resultando em um pequeno aumento na nossa altura. Essa diferença pode ser de até 1 a 2 centímetros. Então, tecnicamente, você realmente acorda um pouquinho mais alto do que quando foi para a cama. Bizarro, né?
mas é mais uma prova incrível de como o nosso corpo está em constante transformação e adaptação, até nos mínimos detalhes. E aí, galera? Mente explodida com sucesso? Eu avisei que essas curiosidades sobre o corpo humano eram de cair o queixo. Desde brilhar no escuro até mudar de altura durante o dia, nosso organismo é uma caixinha de surpresas sem fim. É impressionante pensar que todas essas coisas complexas e fascinantes estão acontecendo dentro de nós neste exato momento, sem que a gente nem precise pensar a respeito. Espero que este vídeo tenha feito você apreciar ainda mais essa máquina incrível que é o seu corpo. Qual dessas curiosidades te deixou mais chocado ou maravilhado? Comenta aí embaixo, quero muito saber a opinião de vocês. E se você souber de alguma outra curiosidade bizarra ou interessante sobre o corpo humano que eu não mencionei, compartilha com a gente também. Vamos aumentar essa lista de conhecimentos juntos. Conhecer nosso corpo é o primeiro passo para cuidar melhor dele e para entender o quão espetacular é a vida. Se você curtiu essas curiosidades e quer mais vídeos como esse, desvendando os mistérios da ciência, da história e do nosso mundo, já sabe o que fazer, né? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que eu preparar com todo o carinho para vocês e, claro, não esquece de deixar aquele like esperto para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado pela companhia e pela curiosidade de sempre. Até o próximo vídeo, pessoal!